Vamos falar sobre insatisfação na sua vida profissional? Bom, eu separei alguns tópicos aqui nessa aula para a gente ir se aprofundando, e a primeira coisa que eu quero te dizer é que crescimento profissional nada tem a ver com crescimento financeiro, ou reconhecimento financeiro. Porque hoje em dia, né, nessa era digital, que a gente entrou na era de aquário, então, obviamente, tudo que é digital tende a aumentar, né? Não tem mais como a gente fugir. Tudo tá tecnológico. Mas pensando nessa via, né, de tecnologia, hoje em dia muitas pessoas atrelam reconhecimento, né, sucesso profissional com reconhecimento financeiro, tanto que as pessoas mostram as plaquinhas de quantos dígitos elas fizeram e tudo é dígito, tudo é dígito. E isso nada tem a ver com sucesso profissional, porque nos bastidores muitas vezes essa pessoa pode ter até faturado muito dinheiro, mas ela teve de fato, um lucro baixo. Por quê? Porque ela vai mostrar apenas o seu faturamento, mas o quanto que ela investiu para conseguir aquele dígito, às vezes não compensou. Então, é muito mascarado aquilo que as pessoas realmente mostram na internet. E aí elas vão atrelando esse reconhecimento financeiro como um sucesso profissional. Só que não é bem por aí. E ao longo prazo, a gente pode ver algumas pessoas tendo burnouts, se sentindo impostoras, tendo que reavaliar o caminho que estava fazendo, justamente por quê? Porque não é isso que sacia, de fato, um sucesso profissional. Então, a primeira pergunta que eu vou falar para você é: você tem clareza do que você quer profissionalmente daqui a alguns anos? Obviamente que se a nossa vida profissional está fluindo, o dinheiro vai ser energia de agradecimento. Mas esse dinheiro, ele tem que crescer, ele tem que ser aplicado novamente para o crescimento. E a gente só consegue crescer profissionalmente se a gente tiver clareza do que a gente quer para a nossa própria vida pessoal e e de onde a gente quer chegar. E aí, o que que acontece? Por que que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, quando vão pensar numa vida profissional, elas acabam esquecendo que essa vida profissional precisa servir à vida pessoal dela. Porque antes de qualquer coisa, a gente precisa estar bem na nossa vida pessoal, para que o nosso profissional se adeque a aquilo que a gente deseja, para que a gente também seja feliz na nossa vida profissional. O problema é quando as pessoas invertem a ordem e colocam a vida pessoal se adequando à vida profissional. E aí, a longo prazo, essa pessoa tende a ficar frustrada, insatisfeita profissionalmente. Por quê? Porque está abrindo mão completamente da sua forma de ser para se adequar ao seu ambiente de trabalho. Então, é por isso que muitas pessoas elas ficam insatisfeitas com a sua vida profissional. Por quê? Porque essa pessoa tem uma forma de funcionamento, ela tem um perfil comportamental, ela tem desejos como pessoa, e se todas essas coisas são anuladas para se adequar ao trabalho, é fato que essa pessoa sentirá uma insatisfação profunda ao longo prazo. Então, a nossa vida pessoal, ela que tem que comandar como a gente quer viver também na nossa vida profissional. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu sempre quis, por exemplo, trabalhar de casa, mesmo que eu não tinha uma visão de como eu ia fazer isso, porque a visão que eu tinha na época e que eu sempre tive foi: eu fiz uma faculdade de arquitetura, foi a minha primeira formação, trabalhei anos nesse mercado, e a única forma que eu teria para trabalhar de casa seria ter o meu próprio escritório, né? Ser dona do meu próprio escritório. Chegou um momento da minha vida que eu comecei a refletir, porque eu estava insatisfeita na profissão, e aí eu pensei, mas eu não quero ter meu escritório profissional. E eu também não quero mudar desse escritório que eu tô, porque todos vão ser iguais. Então, o que que eu realmente eu quero? Foi aí que começou o meu processo de autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, eu descobri muitas coisas sobre mim. Uma das coisas é que uma vida boa para mim, para que me deixasse feliz, para eu falar que eu estou satisfeita com a minha vida profissional, é que eu pudesse ter administração do meu tempo, liberdade geográfica, liberdade de tempo,
para fazer de fato o que eu gostaria dentro de casa, uma rotina mais tranquila, nada de trabalhar, de levantar muito cedo para sair de casa e ter que ir para um escritório. Eu não queria mais isso para minha vida, eu queria ter uma rotina tranquila, que eu pudesse fazer meu ritual matinal, acordar num horário que eu me sentisse satisfeita e principalmente quando a maternidade vier, eu ter a possibilidade de estar trabalhando da minha casa. Então, essa era a minha visão de futuro, mas eu não fazia ideia de como eu conseguiria chegar nisso. Esse como, ele é respondido ao longo do tempo. Conforme você vai se conhecendo, você vai percebendo que há muitas camadas que você não sabe sobre você, sobre o seu funcionamento. Então, entender e ter clareza de qual é o cenário ideal para você na sua vida pessoal vai fazer com que você consiga ser satisfeita também na sua vida profissional. Porque aí você vai buscando esse caminho e o como se faz caminhando. Só cresce quem se conhece. Só cresce quem busca desenvolvimento pessoal, porque é o que eu acabei de dizer. Não existe desenvolvimento profissional se você não ter noção do que você quer, de como você funciona, dos seus pontos fracos e fortes, dos seus talentos. A maioria das pessoas não sabem nem o que realmente são boas, só fazem as coisas automaticamente. Então, muitas pessoas elas são contratadas pelo seu currículo, mas elas são mandadas embora pelo perfil comportamental. Então, por que que muitas pessoas ficam insatisfeitas na sua vida profissional? Porque muitas vezes estão exercendo papéis que não fazem parte dos seus perfis comportamentais, por exemplo. E aí, Mari, mas Mari, o que que é perfil comportamental? A gente pode ver de diversas formas. Por exemplo, uma ferramenta que estou aplicando ultimamente em quem faz mentoria sistêmica comigo é a ferramenta do desenho humano, para entender como é o funcionamento da pessoa. A partir do momento que a gente entende esse funcionamento da pessoa, a gente pode entender qual é o modelo de trabalho ideal para essa pessoa. Da mesma forma que no processo de mentoria, eu sempre olho o mapa astral da pessoa, porque o mapa astral vai contar como ela, as habilidades que ela tem para fazer dinheiro, como é o cenário de trabalho bom para ela e como é uma carreira profissional que faz sentido para ela. Então, quando a gente vai entendendo essas ferramentas de autoconhecimento, isso vai ajudando a gente a entender como a gente funciona, como que a gente pode viver de uma forma que combine mais com o nosso jeito, com a nossa personalidade, com a nossa identidade, com aquilo que a gente deseja para a nossa vida. Então, quando a gente vai buscar uma satisfação profissional, a gente tem que levar em conta principalmente sobre esse processo de autoconhecimento, da clareza que você tem sobre você mesmo. Então, eu falei de desenho humano, por exemplo, só para você ter uma ideia o que que é o desenho humano. Existem 5 perfis que dizem um pouco sobre o funcionamento de cada pessoa. O dia que eu entendi o meu perfil, de desenho humano, eu entendi várias coisas como eu não sou uma pessoa que gosto de me sentir presa a um determinado assunto na minha área profissional. Eu sou uma pessoa multipotencial, eu gosto de falar de diversas coisas, eu gosto de unir diversas ferramentas, eu tenho facilidade em iniciar projetos, mas eu tenho dificuldade em finalizar projetos. Eu tenho facilidade em trazer conhecimento de várias áreas, unir para criar algo novo. Então, na hora que você começa a entender sobre as suas habilidades, os seus talentos, aquilo que você traz com facilidade, você pode entender como que você aplica isso na sua vida profissional para te dar uma maior satisfação. E agora eu vou falar uma coisa extremamente importante. O maior erro da maioria das pessoas é buscar reconhecimento e achar que a vida profissional vai satisfazer o seu pessoal. E aí, de novo, eu volto naquilo que eu estava falando. O seu pessoal tem que estar satisfeito para que o seu profissional possa fluir. E aí, existem alguns pontos.
Quando a gente faz uma escolha profissional, a gente não faz uma escolha consciente. Geralmente as nossas escolhas profissionais, elas têm a ver com algo do nosso sistema familiar. Então, quando existe movimentos no sistema familiar que não foram resolvidos, é muito comum que a gente busque uma profissão de reparação. Por exemplo, teve uma vez que eu atendi um cardiologista que me trouxe que a família inteira dele morria do coração. A escolha profissional dele foi uma escolha consciente? Não. Foi uma profissão para reparar um dano sistêmico. Ou seja, ele busca essa profissão de uma forma inconsciente para resolver um problema do sistema dele. Quando isso acontece, quando a nossa escolha profissional é para resolver um problema sistêmico, a nossa profissão está servindo ao sistema. Tudo que serve ao sistema está no movimento contrário da vida. Vamos supor que a vida está aqui e o seu sistema está aqui, e você está aqui no meio. Quando você se volta ao sistema para resolver uma questão sistêmica, você está de costas para a vida. Então, as nossas profissões, para que elas prosperem e para que a gente fique satisfeito, a gente se sinta útil, a nossa profissão ela tem que servir à vida. Ah, Mari, mas então esse cardiologista, ele teve que abandonar a sua profissão? Não, não é isso, porque ele gostava muito da profissão dele. Mas ele vai prosperar muito mais se ele começar a servir a vida e entender que ele não salva as pessoas da família dele. Então, é ressignificar essa profissão. Então, essas profissões de reparações, elas causam uma sensação de exaustão profunda, porque embora você goste muito, você se sente exausto. Porque é como se você trabalhasse e as coisas não acontecessem. Então, um outro caso, por exemplo, de uma profissão de reparação, foi uma mulher que eu atendi, que ela era contadora, e ela começou a... Por que que ela escolheu a profissão de contadora? Por quê? Porque lá no sistema familiar dela, quando ela era pequena, a mãe dela se separou do pai e a mãe tinha muitas questões financeiras. E aí ela assumiu as questões financeiras para a mãe. Se colocou ali no lugar de adulta da casa para lidar com questões financeiras. Então, quando ela se torna de fato adulta, ela desenvolveu uma habilidade para salvar as finanças da mãe, e aí ela vai para a vida adulta com essa profissão. Só que essa profissão deixa ela extremamente pesada, exausta, ela não se sente satisfeita na sua vida profissional. Por quê? Porque essa é uma profissão de reparação. Significa que está servindo ao sistema e não, de fato, à vida. Então, quando eu falo para vocês que o dinheiro é uma consequência, a gente precisa primeiro estar satisfeita na nossa vida pessoal, para nos sentir satisfeita no nosso servir e assim o dinheiro ter vontade de nos agradecer. Ele gosta de quem é alegre, ele gosta de quem se coloca para servir com alegria e servir a vida para que ele possa multiplicá-lo. Então, a sua vida profissional tem que se adequar à sua vida pessoal. O que você quer? Qual é o cenário ideal para você? Como você quer estar daqui a 5 anos? Fazer essas perguntas são importantes para que você entenda como buscar a autorrealização para servir melhor. Aqueles que só buscam a realização na vida profissional e se abdicam de se nutrir no pessoal, ao longo do tempo, essa pessoa se torna frustrada e insatisfeita. Sabendo disso, ajuste agora os ponteiros e veja quais são os próximos passos que você precisa fazer para você se sentir feliz em ser quem você é e, ao mesmo tempo, buscar uma profissão que sirva à vida ou ajustar a profissão que você tem de uma forma que ela sirva à vida e não sirva de reparação no seu sistema familiar.